Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast A Hora do Lucro. Eu sou o Marcelo Souza e aqui nesse canal eu ajudo produtores a construir um lucro de 500 a R$1.000 por cabeça com confinamento. E hoje nós vamos falar aqui para não perder o costume, para sempre trazer aqui lucro no confinamento. Dieta formulada igual dieta distribuída igual dieta consumida, é sobre isso que eu vou conversar no programa de hoje. Vou trazer aqui muita coisa que acontece no meio do caminho, pode ajudar ou pode atrapalhar e que muitas vezes que leva ao resultado que está acontecendo aí na sua propriedade hoje. Você sabe que nós temos uma missão que é trazer informação de qualidade para melhorar a performance e o desempenho dos produtores na fase de engorde. Hoje eu vou falar sobre dieta distribuída, dieta consumida, vamos tirar as dúvidas sobre esses conceitos e muito mais do que os conceitos, nós vamos falar sobre o que realmente acontece na prática, nas fazendas, que ajuda ou atrapalha muitos produtores a atingirem o lucro, o tão desejado, tão necessário lucro, para permanecer na atividade, digo mais, para crescer na atividade. Marcelo, mas de novo, não dieta, eu já sei o que é dieta, eu já sei tratar de boi. Acontece que no meio do caminho acontecem pequenas coisas que atrapalham o quê? O resultado. E aí nós vamos começar a trazer esse conceito, porque dieta não é só o trato, dieta é o que acontece todo santo dia. Eu já sei que eu sei fazer isso muito bem, maravilha. Aí eu boto o chapéu da humildade, falo assim, do que eu sei fazer muito bem, o que eu posso fazer melhor, né? Que pode melhorar do que é feito todos os dias dentro da fazenda, que podem tornar a dieta planejada diferente. Por quê? Tratar de boi é fácil, gente, é muito fácil. Achar comida barata para boi é muito fácil. O desafio está transformar um tanto de reais que você coloca na comida em lucro. Aí já é um pouco mais difícil do que simplesmente deixar o boi bonito. E aí, quando a gente fala em dieta formulada, diferente da dieta distribuída, tem algumas pecinhas que estão no meio do caminho, que levam essa comida, e aí nós podemos falar não só de confinamento, podemos falar de sal, também de suplementação mineral. Eu vou contar duas situações que aconteceram hoje com dois alunos, dois mentorandos meus, vou falar um pouquinho do que a gente trabalhou lá junto com o Edson, lá no sítio dele em Arujá, o que a gente conversou de coisa boa, os planos, as avaliações que a gente fez do mercado, falamos de dieta, falamos de distribuição de aplicação da dieta, que é o nosso tema de hoje, certo? Vou falar também de uma conversa muito importante que eu tive com o Gustavo, porque muitas vezes o que a gente planejou não é exatamente o que acontece, e quando não acontece exatamente o que a gente planejou, uma das coisas que pode estar diferente é a dieta que foi consumida, que foi diferente da que foi distribuída, que foi diferente da que foi formulada. Então, dieta, já entrando no conceito, é o que acontece todo dia, é o que de fato chega na boca do boi, o que vira carne, o que vira músculo, o que vira gordura, o que vira lucro lá no final. E aí, existem formas, manejos, que a gente chama de manejo alimentar, né? Formas de levar essas dietas até o coxo. E uma das coisas que torna a dieta formulada diferente da dieta distribuída são as avaliações de matéria seca. Na sexta-feira passada eu estive numa fazenda fazendo avaliação de matéria seca dos alimentos para ajustar a dieta. E aí vem um conceito muito importante, que você que tem confinamento, você que quer melhorar ou quer ganhar mais dinheiro com a engorda, precisa considerar isso. Por quê? Porque quando existe um erro, um desvio na matéria seca, a quantidade de matéria original, ou seja, a quantidade de comida que efetivamente está entrando lá no vagão, não é a mesma que deveria estar entrando. Você fez um bolo um pouquinho diferente, você fez uma mistura um pouco diferente porque o teor de matéria seca está errado. Porque o que a gente quer, na verdade, são os alimentos. Mas, Marcelo, o que isso tem a ver? O que teor de matéria seca tem a ver com resultado? O que isso tem a ver com performance? Eu já faço isso há muito tempo. Bom, eu ensino a turma a trabalhar com uma dieta que ela é 100% seca. Por quê? Porque eu tenho visto, com o passar do tempo, as propriedades que trabalham com as dietas que são secas, 100% não, né? Mas 86, 87% de matéria seca, 88% de matéria seca, as pessoas erram menos. Esses erros, eles muitas vezes impedem o que vai resultar lá no final, que é o lucro. Então, tenho recomendado as dietas que são secas, porque nas dietas que têm umidade, alimentos úmidos, até muitas vezes ingredientes nobres, mas que lá no final não levaram ao resultado desejado. E aí, eu vou trazer uma coisa que acontece também, e aconteceu hoje. Então, uma propriedade que tem uma característica de relevo um pouco diferente, certo? Uma propriedade menor, que quer se tornar cada vez mais rentável, que quer trabalhar isso. E quando eu vou lá para primeiro ensinar aquele produtor a escolher um melhor programa nutricional, e eu não estou só falando de confinamento, porque tem o que acontece antes do confinamento. Você deve ter gado no pasto, não é possível. Esse gado que vai chegar aí na fazenda tem que passar por um período aí com você antes de chegar no confinamento. E aí, então a primeira parte é escolher o programa nutricional. Certo? Escolher o tipo de suplementação. E quando eu escolho o tipo de suplementação, ligado a isso está a área de coxo, certo? Ou seja, quanto eu preciso de coxo para esse suplemento que eu escolhi. Depois, uma outra coisa ligada a isso é quantas vezes o meu funcionário, o seu funcionário consegue ir fazer a salga. Como é que tem sido feita a salga aí na sua fazenda? Não adianta nada um programa nutricional para acelerar o desempenho fornecido numa periodicidade errada. Então isso, falando de preparar um animal
antes de chegar no coxo, lá atrás, antes dele entrar no confinamento, porque o que aconteceu lá vai influenciar diretamente no resultado final lá. Então, eu vou te convidar a olhar, a conferir a dosagem de matéria seca de cada alimento aí da sua dieta, Marcelo, mas isso não muda tanto assim, é padrão. Meu amigo, eu entendo, porque você já faz e sabe, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Como é que é para ter lucro com gado hoje no coxo? É igual era 10 anos atrás? 20? Sim ou não? Não. Então, um pequeno desvio, por exemplo, um silo que você achava que estava com 30 de matéria seca, mas ele está seco, mais seco, está com 35. E aí? Como é que isso funciona? Como é que, se você não vai lá conferir, olhar no detalhe o que está acontecendo, cada ponto, eu falei isso com o Gustavo, eu falei, Gustavo, tudo bem, a gente estava discutindo uma performance no confinamento dele, os números, fizemos a conta de novo. Então, quando a gente quer discutir performance, primeiro a gente refaz a conta, olha tudo certinho, olha todos os pontos importantes, e aí, entrando na questão técnica em si, né? Claro que existia um fator majoritário, ou um fator que era o principal responsável por aquele desempenho, mas além disso, o que mais? Além disso, tinha mais um detalhe que a gente conversou, que foi justamente a conferência. Então, primeiro eu falei de matéria seca, agora eu vou falar de níveis nutricionais. O que significa isso? Significa que muitas vezes eu estou usando um produto, uma torta de algodão, que eu acho que tem 32 de proteína e ela tem 28. Ou ao contrário, eu comprei uma torta 28 que chegou com 38 de repente. Tudo isso atrapalha, tudo isso dificulta. Então, são pontos de conferência. Falei de matéria seca, agora eu estou falando de análise bromatológica. O que é isso? Saber quanto tem de proteína, saber quanto tem de, por exemplo, extrato etéreo, que é o teor de óleo, saber quanto tem de FDN, saber quanto tem de NDT naquele alimento, de energia naquele alimento, saber quanto tem de mineral, de cálcio, de fósforo. Esse é o trabalho que a gente faz de formulação de dieta para estabelecer os melhores programas nutricionais. E o mais importante é você que está aqui hoje estar disposto, disponível e com disposição para ver, levantar, apurar o que realmente está acontecendo, quantas gramas de mineral cada animal está comendo aí nos seus pastos todos os dias, quanto é o seu custo da arroba produzida a pasto. Lá no confinamento é mais fácil, eu falo muito de confinamento e a gente traz aqui o programa de confinamento com lucro, enfim, porque realmente eu ajudo os produtores a construir esse lucro de 500 a R$1.000. Acontece que no confinamento é mais controlado, certo? Se você tiver com gado no coxo e usar uma dieta que é seca, que não tem variação de matéria seca, e for organizado, anotar as coisas, você vai saber tudo que está sendo fornecido de matéria seca todos os dias. Aí quando chegar no final, vai fazer as contas do confinamento, você sabe, por exemplo, que foi o que aconteceu lá com o Gustavo hoje, que o consumo de matéria seca, o consumo médio de matéria seca foi 2,23%. Pode ser que você ache isso pouco, pode ser que você ache isso muito, mas para uma dieta total sem volumoso, é um número interessante e bom. Só que ele sabe, ele apurou esse dado, ele anotou esse dado. E no confinamento, muitas pessoas anotam. Embora eu também conheço muita fazenda que não tem tempo de fazer isso. Tem muita coisa que é emergência, que tem que ser feita e não tem tempo de anotar isso. Meu amigo, num confinamento, aliás, vou comparar o confinamento aqui a um avião, certo? A um caça de guerra, que tem 2 velocímetros lá, que indicam a altitude e a velocidade que esse avião está andando. Tem 2 velocímetros em todo o confinamento, que indicam se você está indo para o rumo certo ou não. O primeiro deles, curva de consumo de matéria seca. O segundo, score de fezes. Eles andam juntos. E você tem que ser capaz de ver, de enxergar esses 2 velocímetros muito bem para saber se o desempenho desse gado estará contente no final do ciclo. Porque só esperar a boa bate e ver se deu resultado, pode acontecer, mas pode não dar certo. A gente trabalha às cegas. E ao contrário de trabalhar às cegas, é enxergar a verdade. Para enxergar a verdade, a gente tem que estar disposto, ter disposição. E como eu estava dizendo antes, no confinamento está tudo certo. É muito mais fácil. Já nos pastos, a gente deixa meio na larga, assim, Marcelo, mas isso não tem segredo, Marcelo. Você está falando dessas coisas? Eu não entendo, não tem segredo isso. Eu tenho gado faz muito tempo, eu compro um mineral bom, eu uso marca X, Y, Z, W, beta, teta. Não tem segredo, não tenho o que fazer. Vai lá olhar, dá uma conferida. Ou então me responde, talvez você que está aqui hoje já controla. E tem gente que já faz isso mesmo. E parabéns, se você é um dos pecuaristas que está aqui hoje e tem o controle, sabe quanto está o seu custo da arroba produzida a pasto, parabéns, você está na frente de 80% da pecuária nacional. Bom, quando a gente já tem uma situação funcionando, existe uma tendência a ficar na zona de conforto. Eu estou enxergando um sofazão ali na minha frente, que, poxa vida, estava muito mais gostoso eu deitar ali do que vir aqui trazer informação, conhecimento. A zona de conforto é aquele lugar que a gente quer ficar, não quer muito entrar. Não, Marcelo, eu já tenho uma assessoria boa, eu já trabalho um mineral bom. E aí? E aí que vamos olhar melhor isso. Quanto está a sua arroba produzida a pasto? É esse número que eu quero saber, não é o preço do mineral, seu João. É quanto está a sua arroba produzida a pasto, quanto está a arroba produzida do bezerro, do garrote. Eu vou dizer que hoje a gente conversou sobre alguns pontos que fazem com que a dieta que foi formulada seja diferente da dieta que foi distribuída. E esses pontos são, primeiro, erro na matéria seca, erro nos níveis nutricionais, porque não faz análise bromatológica. Terceiro, escolha de uma empresa que não entrega o sal
sal. Quarto, não acompanhar a entrega de sal nos pastos. Quinto, não saber quantas gramas cada cabeça está no meio de sal. Sexto, não saber quantos reais precisa para produzir uma arroba pasto, que é trabalhar às cegas. Para melhorar tudo isso, existe um começo. E o começo é entender que cada propriedade é diferente, cada equipe é diferente. O profissional que te assessora, se você tem um, deve considerar isso para criar o melhor programa nutricional de acordo com a capacidade da sua equipe para entregar esse programa nutricional. Bom, então é isso aí. Trouxemos aqui hoje essa questão importante que muita gente fala, tem a teoria, tem muito conhecimento, mas na hora de fazer acontecer, não acontece quando a dieta formulada para qualquer categoria está diferente da dieta distribuída, o seu lucro não vem. E aí, pode ser que o resultado da sua propriedade não seja suficiente para te manter na atividade. Eu espero que, se você está numa situação difícil hoje, você realmente tenha coragem, vontade de mudar.